Consumo de pornografia bate e escraviza o crente. Há muitos cristãos que estão vivendo um conflito escravizados à pornografia. Essa derrota afeta a sua certeza de salvação, estremece o relacionamento com Deus, tira a vontade de ir à igreja e participar da escola dominical. Então, se você está aqui hoje de manhã, já é um bom sinal. Ler a Bíblia, orar, testemunhar de Cristo e a outros. Por quê? Porque a consciência está pesada, ela está escravizada àquilo ali, escravizada àquilo ali. Com frequência eu recebo mensagens pelas redes sociais de pessoas que eu nunca vi, não sei quem é, dizendo assim: pastor, por favor, me ajude, eu estou salvo. Por quê? Porque eu sou consumidor de pornografia, eu tenho dúvidas, eu não sei se eu sou crente, eu me sinto longe de Deus, mas não consigo me livrar desse hábito. Toda semana eu recebo via Messenger, e-mail, pelo Twitter ou qualquer outro desses meios de comunicação, que eu não sei nem mais quantos são, né? O número, são tantos, mas sempre está chegando mensagem de gente assim, pedindo ajuda, de jovens pedindo ajuda. Eu não sei do meu relacionamento com Deus, porque eu sou escravo da pornografia, por favor, me ajude. Essa derrota, então, né, esse comprometimento, essa escravização, essa escravidão à pornografia, ela abala a vida do crente. Ela abala a vida espiritual mesmo, questiona o relacionamento com Deus, entristece, ele perde a autoridade para dar testemunho, para falar do amor de Deus para outras pessoas, porque ele fica se questionando se o cristianismo funciona mesmo, né, já que ele continua escravo da pornografia. Nós já dissemos que a palavra pornografia vem da palavra grega porneia. Ela é usada no Novo. A palavra porneia aparece muitas vezes no Novo Testamento para se referir à prática de relações sexuais ilícitas, tais como imoralidade ou impureza sexual em geral, adultério, incesto, prostituição, fornicação, homossexualismo e lesbianismo. A palavra porneia se refere a todo esse tipo de coisa, e é exatamente esse tipo de coisa que é o conteúdo do material pornográfico. Geralmente é isso aí. Todas essas coisas são condenadas por Deus em sua palavra. Mais um argumento: a porneia é vista como obra da carne, Gálatas 5,19, está lá. As obras da carne são conhecidas e aí as três primeiras, começa com porneia e fala de prostituição e mais uma, que são três palavras relacionadas com imoralidade sexual, sendo a mais importante das três, lá de Gálatas 5, a palavra porneia. Por que a porneia é considerada uma obra da carne? Porque ela procede do coração corrompido do homem. Deus nos fez pessoas sexuadas, com o objetivo de que o sexo fosse desfrutado amplamente no casamento. E parte do desfrute do sexo no casamento está a contemplação da nudez do cônjuge. Isso faz parte, é isso que prepara. Então, Deus fez com esse propósito. Uma vez que tira a nudez de dentro do casamento, bem como as relações sexuais, você tem a porneia, que é qualquer expressão sexual fora do casamento. É chamado de porneia. Então, ela procede do coração corrupto do homem, é uma ameaça à pureza sexual e devemos fugir dela, porque, de acordo com Gálatas 5,19, quem pratica a porneia não entrará no reino de Deus. A prática da porneia pode evidenciar falta de conversão e falta de salvação verdadeira. A pornografia explora exatamente essas coisas que estão incluídas no termo porneia: adultério, prostituição, homossexualismo, sadomasoquismo, masturbação, pornografia infantil. Vamos agora então para essa pergunta: o que é que podemos e não podemos ver? Pensando aqui naquele argumento da liberdade de expressão. Eu vou citar aqui algumas passagens da Bíblia que podem nos ajudar nisso. Há mais, essas são apenas algumas para balizar o nosso pensamento. Palavras de Jesus em Mateus 5,28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se você conseguir ver pornografia sem quebrar isso aqui, mas é possível. Em vez de mulher, você pode colocar homem também, não é? Qualquer que olhar para um homem com intenção impura, no coração já adulterou com ele. Já que também agora a pornografia é uma coisa que as mulheres consomem, esse versículo também ele pode ser lido dessa forma.
Em Êxodo 20, 17, aqui nós temos o último mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo e nem a sua serva. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Pastor, mas as que estão lá são solteiras, né? Não tem nada a ver com isso, né? Quando fala que não cobiçar a mulher do seu próximo, está falando para não cobiçar não somente a mulher do seu próximo, mas qualquer outra mulher que não seja a sua, que é como Jesus faz a interpretação aqui. Então, se você conseguir ver pornografia sem quebrar o 10º mandamento, mas não é possível. A pornografia quebra o 10º mandamento. Jó 31:1. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Aqui Jó está dizendo que ele fez uma aliança com os olhos, ou seja, eu vou colocar os meus olhos somente naquilo que é legítimo e aquilo que eu posso ter. Então, Jó considera que na hora que ele olha para uma donzela, para uma mulher que não é a mulher dele, lembra que Jó era casado e tinha vários filhos, né? Então, se Jó coloca os seus olhos numa mulher que não é a dele, fixa os olhos, a ideia de fixar é a ideia de olhar, examinar atentamente e, evidentemente, isso vai trazer as consequências do exame, né? De você olhar e contemplar. Jó diz: eu fiz uma aliança com os meus olhos, eu não colocarei os meus olhos naquilo que eu não posso, de fato, ter de forma legítima. É aquilo que eu tenho falado aqui na igreja, é a regra da segunda olhada. Você não pode evitar que uma mulher tentadora passe na sua frente. Você está no ponto de ônibus, você está dirigindo, de repente está na calçada, você está num ambiente público, você está num shopping, você está numa loja, de repente passa uma mulher extremamente provocadora. Você não pode impedir de ver a primeira, mas você pode impedir a segunda olhada. A segunda olhada já é isso aqui que Jó está dizendo. Agora, Filipenses 4:8, o que o apóstolo Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que é que deve ocupar o meu pensamento, o pensamento do cristão, a mente do crente? Com que ele deve ocupar a sua mente? Está aqui a relação: tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe. É com isso que nós devemos ocupar o nosso pensamento. A pergunta é: pornografia se encaixa nisso? Claro que não. Claro que não. Sequelas da pornografia. Agora, deixa eu falar para os casais. A pornografia consumida por gente casada traz algumas sequelas. Primeiro, comparação injusta entre o corpo do nosso cônjuge e aquele dos modelos, provocando impotência e desinteresse sexual dentro do casamento. O marido que consome pornografia, ele vai perder o interesse pela esposa cedo. E vice-versa. Segundo, é traição e infidelidade e, eventualmente, acaba abrindo a porta para o adultério. Acaba abrindo a porta para o adultério. Não poucos casos de adultérios começam com um dos cônjuges vendo pornografia. Aguça o desejo e o apetite de experimentar, e aí então ele vai procurar fora do casamento. É uma causa de sofrimento para a esposa, que se sente traída, jogada fora e trocada por prostitutas virtuais. Não adianta pensar assim: mas não é a mesma coisa de trair minha mulher com outra pessoa. Para a mulher é traição do mesmo jeito, ela vai se sentir traída da mesma forma, quer você esteja traindo ela diante da tela do seu laptop ou do seu celular, quer você vá para uma zona de prostituição atrás de uma mulher, ela vai se sentir traída do mesmo jeito, jogada fora e trocada por outra. É exatamente isso que ela vai sentir. Não adianta pensar que só pela internet não traz sequelas, traz sim. E tira autoridade para cobrar dos filhos que não vejam pornografia na internet. Se o pai consome, que autoridade ele vai dizer para o adolescente? Com que autoridade ele vai dizer para o adolescente: você não pode consumir isso, ou você não pode ver isso? Vai ser aquilo: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E ele perde a sua autoridade dentro de casa,
porque ele não pode exigir dos seus filhos aquilo que ele mesmo não faz. Como se livrar? Vamos lá. Algumas sugestões aqui. Primeiro, tolerância zero. Pornografia é assim: se você consome um pouquinho, você vai aumentar o desejo de consumir mais. Então, o que, em alguns casos, aqui para o pessoal, né, para aqueles que estão viciados, né, como é que faz para quebrar o vício? Primeiro, a regra da tolerância zero: evitar radicalmente o acesso ao material pornográfico. Nós estamos tratando aqui de caso extremo mesmo, não é? Então, para casos, situações extremas, medidas extremas. Se necessário, se livre da TV, do computador e do celular para começo. Desligue TV a cabo, peça a sua mulher para colocar uma senha no seu laptop e arranca o seu celular, né? E você agora vai usar só fixo. Quer se livrar ou não? Você já vem tentando, não é? E sempre está voltando. Então, é tolerância zero. Até você ganhar forças para poder caminhar. Então, começa com uma paulada dessa: eu vou me livrar de tudo aquilo que me leva a ver. Corta mesmo. Diz, pastor, não é muito radical, não? Não é muito radical, não, porque tem vários níveis de pornografia. Tem aquelas extremamente sutil, não é? Que o pessoal chama de erótica. Não chama de pornografia, mas chama de erótica. Que viria em coisas como tipo assim, eu vou logo dizendo que eu não assisti, 50 Tons de Cinza. É um filme que ele não seria considerado pornográfico, mas ele é erótico, ele abre a porta. Séries da Netflix. Eu gosto de vez em quando de assistir séries da Netflix, mas eu tenho a maior dificuldade do mundo, eu e a Minka, a gente assiste juntos, séries da Netflix. A gente tem a maior dificuldade do mundo de achar uma série que a gente possa assistir assim, sem dizer clique. A gente acaba tendo que ver Flash. The Flash. Porque não dá, quando a gente parece uma série boa, né? E logo nas primeiras cenas já vem sexo, né? Aberto, descarado, violência do pior tipo, e a gente fica meio que sem opção. Então essas coisas, elas abrem o apetite. Se você começa a assistir, né? Começa a assistir, aí você vai derrubando as barreiras morais. Primeiro se acostuma com a nudez. Depois, as cenas de sexo que não são explícitas, mas está pressuposto lá. Aí quebra mais uma barreira e vai derrubando as barreiras e as resistências psicológicas e morais e espirituais. Daqui a pouco, para você, é normal ver uma cena de sexo explícito. Começa exatamente, vai derrubando as barreiras, vencendo as resistências morais e espirituais, até que finalmente você não vê nada demais. Então, tolerância zero mesmo. Se quiser vencer, é por aí. Segundo, fazer práticas devocionais com o seu cônjuge. Ler textos bíblicos que falam do casamento, da pureza, da santidade. Orar juntos por esse assunto. Disposição para perdoar. Uma mulher casada com um marido que tem dificuldades nessa área, se ela quer salvar o seu casamento, ela precisa compreender que isso às vezes se torna, é uma adição tão forte às vezes como uma droga. É uma droga da mente. A pessoa fica viciada. Precisa ter paciência e ajudar. E nesse ponto, o seu cônjuge deveria ser o seu melhor ajudante. Deveria ser o seu melhor ajudante. Orar juntos, conversar juntos sobre isso, se comprometer a dizer quando estiver tentado, quando cair. Eu sei que isso não é fácil, especialmente para a esposa. Mas, aqui está, segundo ponto, práticas devocionais, né? Crescer juntos. Aqui tem um terceiro ponto. É um acordo de prestação de contas, accountability, que é o nome que se dá em inglês, eu não sei nem, não tem uma palavra que traduza isso, mas o sentido é esse. Um pacto com seu cônjuge de falarem sobre esse assunto pelo menos uma vez por semana e que sempre dirão a verdade. Eu sei que você está dizendo, ela vai me largar. Se eu disser para ela que eu faço isso, ela vai me largar.
Então, não sendo possível fazer esse pacto com o cônjuge, escolha uma pessoa de confiança, madura, a quem você presta contas semanalmente. É um pacto de accountability. Toda semana você vai conversar com essa pessoa e ele vai perguntar: como foi essa semana? Não, essa semana eu fui tentado nisso, eu caí nisso. E aí você vai orar com aquela pessoa tem que ser uma pessoa madura, uma pessoa séria, que vai cobrar de você e vai ficar em cima para ajudar você. A ajuda pastoral está disponível também, os pastores da igreja, os presbíteros da igreja, você tem líderes na igreja, tem mulheres na igreja que são conselheiras aqui na nossa igreja. Então, há ajuda, você não tem que ficar escravo disso. No caso de adolescentes e jovens, às vezes os próprios pais podem ajudar vocês a resolver essa situação. Outra dica: ficar na internet é apenas o tempo necessário. Usa o laptop e o celular para aquilo que é, aqui já não estou falando daqueles casos mais extremos, que eu mandei jogar no mato o celular, não é? Mas você usa então apenas para o que for necessário. O que é que acontece? Você não tem o que fazer, vai para as mídias sociais, ou fica na internet, fuçando, vendo coisa, uma hora dessa vai bater na sua cara, vai aparecer na sua cara aquilo ali. Você não está procurando, mas vai aparecer na sua cara, porque está infestado em todo lugar. Então, não fica na internet apenas o tempo necessário. E orientação: buscar a Deus constantemente em oração, pedindo a libertação desse hábito pecaminoso. Se cair, arrepender-se, confessar a Deus e a esposa ou ao marido, se for o caso, e recomeçar a luta. Aqui tem uma expressão em inglês: bad habits die hard, ou seja, hábitos ruins, eles custam a morrer. Um equivalente no português seria: não dá para cortar uma árvore grossa num único dia. Então você tem que brigar para você vencer esse hábito. 1 de João 1,8: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ainda, evitar envolver-se com qualquer tipo de conversação torpe pelas mídias sociais, Facebook, Twitter, Messenger, etc. Em Efésios 5, de 3 a 7, o apóstolo Paulo fala a respeito da nossa conversação, que a gente, até mencionar determinadas coisas, elas são torpes. E eu fico imaginando como isso não é, ver coisa no meio, ou passar conteúdo que tenha alguma coisa imoral, isso é mais comum do que a gente pensa. De vez em quando, por engano, naquele grupo de WhatsApp, alguém posta uma coisa, né, que tem um palavrão desse tamanho lá dentro, ou de conteúdo duvidoso. Aí a pessoa coloca assim: desculpe, grupo errado. Não, foi o grupo certo, né? Para que a gente visse realmente o que é que você anda compartilhando aí em outros grupos, né? Em outros grupos. Os crentes ficam fazendo de vez em quando aparece. Então, é claro, se uma pessoa ela já venceu essa resistência moral, né, de está acostumada a ficar escutando, vendo essas piadas, esses videozinhos, né, safados, né, que aparecem nos grupos de WhatsApp, que as pessoas ficam transmitindo. Então, eu não sei quantas outras barreiras ele já derrubou também. E quanto para ele ou não é normal ver pornografia. Para os casados, estamos falando para os casados, a prática regular das relações sexuais com o cônjuge irá contribuir em muito para mortificar os impulsos sexuais impuros. Casais que têm uma vida de relacionamento sexual plena, agradável, abundante, esses têm menos tentações de se envolver com pornografia. Ajudando os filhos. Como é que a gente pode ajudar os filhos? Primeiro, fale francamente com eles sobre esse assunto. Não espere ele aprender sobre isso lá na escola com os amiguinhos ou com o professor ateu imoral lá da escola dele, mas fale francamente com ele a respeito desse assunto. Segundo, proíba o uso da internet nos quartos ou em ambientes isolados. Isso é meio difícil isso, né? Com o celular isso é meio complicado, mas você vai seja criativo.
Dê exemplo, evitando programas de TV de conteúdo erótico, quando estão ali na sala, né, com todo mundo reunido, já começa dando exemplo ali. Manda decorar versículo bíblico do tipo, seja isso que ocupe o vosso pensamento, aquela passagem que eu li, que está de Filipenses 4:8. Incentive prática de esporte, pouco tempo no banheiro, vida devocional e muito banho frio. Isso vai ajudar o adolescente, né? Vai ajudar bastante o seu adolescente. Mas ajude, porque a tentação é grande, a tentação é grande, a tentação é grande, e você pode ajudar dessa maneira. Vamos orar?